Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, nós tributamos ao nosso Deus toda glória, honra, louvor. E se você concorda, diga amém. Vamos nessa noite, com a graça de Deus, falar um pouco sobre a marca do cristão. Para ser mais preciso, a marca do salvo. Porque cristão, qualquer um pode dizer que é. Agora, salvo só é quem realmente é. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a marca do salvo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Espero eu que todos que aqui estão, você que está em casa, seja salvo na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Quero ler só um versículo com vocês, sentados como vocês estão, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, que nos revela o que Deus é, de uma forma bem simples e clara. 1 João, capítulo 4, versículo 8, assim está escrito: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos juntos, bem forte, bem bonito. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Glória a Jesus. Como você já percebeu, vamos nessa noite falar sobre a marca do salvo, amor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Sem sombra de dúvida, o amor é a marca do cristão. Jesus disse lá em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Seremos conhecidos se tivermos amor uns pelos outros, segundo o Senhor Jesus. Sem amor, o apóstolo Paulo nos revela na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Muito forte. Se prepare. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Portanto, você já percebeu que a coisa é mais séria do que a gente pensa. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Vou abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre amor, porque existem tipos de amores diferentes. Por exemplo, na linguagem grega, existem 4 palavras para definir amor. Storge, amor familiar. Amor de pai, filho, amor de irmãos, de sangue, amor da família, afeto. Philia, amor de amizade, companheirismo. Eros, amor romântico, paixão de um homem para com uma mulher. Ágape, amor de Deus, um amor sacrificial. É esse que Jesus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que Jesus requer e solicita da gente, é este amor, ágape. Um amor sacrificial. E, para dar início ou continuidade, como você queira, pegue logo de início esse texto, Mateus 5,44. Palavra do Senhor Jesus sobre o amor. Mateus capítulo 5,44. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar, na visão bíblica, não é um sentimento apenas. Amar é um mandamento. Não temos nenhum motivo agradável que nos leva a amar inimigos, que nos leva a orar pelos que nos perseguem. Porém, este é um mandamento. Como eu disse no início da mensagem, a marca do salvo é amar.
Se não amar, Jesus disse que não seríamos conhecidos como cristão. O amor que Jesus nos quer é justamente esse, um amor sacrificial. Deus revela na sua palavra, e eu gostaria que vocês ouvissem com atenção, primeira carta de João, capítulo 4, eu vou ler do versículo 7 até o versículo 21. É uma leitura um pouco extensa, mas eu vou ler para vocês, e vocês escutem com atenção, porque esse capítulo fala muitas coisas interessantes sobre o amor. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos trabalhar bastante nesse texto hoje, para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. No primeiro capítulo, na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, nós já lemos que quem não ama, não conhece a Deus. Pode até dizer, pode até falar, pode até achar, mas Deus é muito claro. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Existem algumas verdades sobre o amor. O amor de Deus. Primeiro, a origem do amor é de Deus. Vem de Deus. O amor, como diz o versículo 7, o amor procede de Deus. O amor não nasce em nós. Romanos 5:5. Escuta o que está escrito. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor não nasce de nós. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Portanto, o amor procede de Deus, o amor vem de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A prova do amor maior é a cruz. A cruz, a justiça e a misericórdia se encontraram ali. A cruz é a prova do amor de Deus para com a humanidade. No capítulo 4 de 1 João, versículo 9 e 10, diz: nisto se manifestou o amor de Deus, em enviar seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 5,8 diz: sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O amor vem de
Deus. Amém? O fruto do amor é amar o próximo. Não tem como alguém dizer que tem amor se não amar o próximo. 1 João capítulo 4, versículo 11 diz: se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aqui está falando diretamente para os salvos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Neste mesmo capítulo, versículo 20, nós já lemos, e eu vou ler mais uma vez, diz: se alguém diz, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E o salvo, ele sabe que o mentiroso está destinado para ele. O quê? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O mentiroso está destinado para ele. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos, sem exceção, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, Deus nos revela que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. E o lugar dos mentirosos aqui está revelado. Apocalipse 22, 15 ainda diz: quem ficará de fora? Ficam de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e, mais uma vez, todo aquele que ama e pratica a mentira. Nessa noite você para, pensa e analisa. Não devemos olhar para ninguém. Cada um deve olhar para si mesmo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Já vimos, e eu vou mais uma vez mostrar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Se não tiver amor, não é nada. Eu vou ler mais uma vez. Se não tiver amor, não é nada. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paramos um pouquinho aqui e começamos a pensar. Como é que é nosso relacionamento com as demais pessoas? Não é só com família, não é só com irmãos. Até com os inimigos, Jesus manda amar. Paulo chama de o caminho mais excelente. Paulo chama de o caminho mais excelente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o último versículo, versículo 31, antes de começar o capítulo 13, Paulo diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Capítulo 12, o último versículo, entra o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que fala sobre o amor. E esse capítulo ele é direcionado diretamente para os casamentos. Porém, não é especificamente para os casamentos. Esse texto é especificamente para os salvos, para a igreja do Senhor Jesus. E nesse capítulo, a partir do versículo 4, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 até o 8, nos mostra o que o amor é e o que o amor não é.
O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor, ele é eterno. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse capítulo, no versículo 13, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo fecha dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que o amor é o maior? Por que o amor é maior? A fé e a esperança no céu acaba. A fé e a esperança no céu acaba. Porém, o amor é eterno. E no versículo 8 a gente percebe que o amor nunca falha. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Dos mandamentos, 2 mandamentos se resume tudo segundo o Senhor Jesus. Perguntaram para Jesus em uma certa ocasião do seu ministério, da sua vida terrena: qual é o maior dos mandamentos? Mateus 22, 36. Perguntaram para Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Mateus 22, 36. Escute, por favor, com carinho. Mestre. Dirigiram-se a Jesus chamando ele de mestre. Qual é o grande mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Foi a pergunta que foi feita ao Senhor Jesus. Jesus responde, versículo 37, 38, 39, 40. Escute com carinho. Escute com carinho. Versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Exclusividade total de Deus. Não sobra nada para ninguém. Deus é a prioridade. Observe o versículo 38. Jesus diz: este é o grande e primeiro mandamento. Mas aí Jesus não para. Ele diz em seguida: o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A prova que amamos a Deus está direcionada ao nosso amor para com o próximo, independentemente de qualquer situação ou qualquer circunstância. Jesus diz, lá em João 14, 15, se vocês me amar, vocês guardarão os meus mandamentos. Jesus diz para os discípulos, ficou escrito para nós: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama de fato a Jesus, procura agradar a Jesus, de uma forma que procura observar os seus mandamentos. Quando Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo, aí vem uma outra pergunta na ocasião:
quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29. Quem é o meu próximo? Observe o que aqui diz. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Amar a Deus acima de todas as coisas, primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. E aí vem a indagação: quem é o meu próximo? Talvez você pense ou ache, ou talvez tenha até escutado de alguém dizer que o seu próximo é aquele que está mais perto de você, é a sua família, é qualquer outra pessoa. Mas vamos ouvir a resposta de Jesus. Quem é o meu próximo? Perguntaram a Jesus. Na sequência, versículo 30 até o 37, Jesus relata um fato e em seguida indaga a eles. Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto, quase morto. Casualmente descia um sacerdote. Sabemos que sacerdote são aqueles que Deus escolheu especificamente para tratar das coisas relacionadas à casa de Israel, a parte espiritual. Porém, para quem não sabe, a igreja do Senhor Jesus está lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Eu vou pedir que coloque e depois volte para esse texto. Só para quem não sabe, quem já sabe, já conhece o que eu vou citar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Por favor. 1 Pedro. Vós, porém, igreja, vós, porém, os salvos, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Observe o versículo 9, que diz que a igreja do Senhor Jesus é sacerdócio real. Então, alguém que se semelhava a nós. Volta para Lucas, capítulo 10, versículo 30. Disse Jesus, observe com carinho. Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote para aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que não tinha nada a ver com a nação de Israel, era um povo completamente abandonado e desprezado pelos judeus, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O sacerdote, o levita e o samaritano. Trazendo para uma linguagem de hoje, né? Os cantores chamam-se de levita, que levita a gente sabe era aqueles que trabalhavam no templo em Jerusalém. Mas trazendo para a linguagem de hoje, né? O sacerdote é a igreja, né? Nação santa, sacerdócio real. O sacerdote seria o pastor. O levita seria os cantores. Estavam indo para a igreja, vamos aqui conjecturar.
estava indo pregar na igreja, estava indo servir ao Senhor na igreja, passou pelo homem ferido, fez de conta que não viu ninguém. O samaritano, que era alguém completamente afastado de Israel, a ponto de Jesus dizer em certa ocasião: quando vocês forem, não entrem em aldeia de samaritano, pregue só a casa de Israel, isso até a cruz. Depois da cruz, Jesus chega e diz: agora vocês vão e preguem a toda criatura debaixo dos céus. Mas esse samaritano foi quem socorreu o homem, foi quem deu assistência, foi quem fez aquilo que aquele homem precisava. E aí Jesus pergunta para eles: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Obviamente não tinha como eles não dar outra resposta. Versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu de igual modo. Essa palavra que Jesus deu para aquele intérprete da lei também é para nós. Vai e procede de igual modo. Paramos, pensamos, refletimos qual tem sido nossas atitudes para com os necessitados. Como igreja do Senhor Jesus, paramos, pensamos e cada um responda para si mesmo o que nós temos feito como sacerdócio real pelos necessitados. Há muitos e muitos anos atrás, eu tenho certeza que tem mais de 20 anos, já estávamos aqui, e nós tínhamos um trabalho na sexta-feira à noite que a gente saía para distribuir sopa. E a gente procurava alguns pontos estratégicos da cidade, onde tinha pessoas sentadas, deitadas pelo chão, e a gente levava sopa e levava a palavra. E um determinado dia, algum dos irmãos disse: pastor, tem um grupo de pessoas que estão lá debaixo da ponte, no viaduto ali. Não tinha o viaduto ainda. E nós fomos. E quando nós chegamos lá, que fomos nos aproximando e nos identificamos, alguém levantou e disse: eu gritei nesta noite: Deus, cadê os crentes? Um deles gritou e fez esta afirmação, que ele havia dito a Deus: Deus, cadê os crentes? Não sei se você sabe, mas eu acredito que sim. Se não sabe, você vai saber. E se sabe, vai lembrar mais uma vez, que Jesus diz que quando ele vier, ele vai separar um grupo para a direita e vai separar um grupo para a esquerda. E ele vai falar com todos as mesmas palavras: tive fome, tive sede, estava nu, estava preso, estava enfermo. O grupo da direita, Jesus diz: vocês me deram de comer quando eu estava com fome, vocês me deram roupa quando eu estava nu, vocês me atenderam, foram me visitar quando eu estava preso, foram me visitar quando eu estava enfermo, vocês me deram de alimento quando eu estava com fome, vocês fizeram essas coisas. O grupo da esquerda, Jesus vai dizer: eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava nu, vocês não me vestiram, eu estava enfermo, vocês não foram me visitar, eu estava preso, vocês não foram me ver. E aí perguntaram para Jesus: quando foi que a gente fez ou deixou de fazer? Quando foi que a gente fez ou deixou de fazer? Quando você não fez aos pequeninos irmãos, a mim você não fez. Quando você fez aos pequenos irmãos, a mim você fez. Por isso, a marca do cristão, a marca do salvo, é o amor. É o amor. Não é vestimenta, não é outras coisas, tudo isso pode acrescentar aí, mas a marca do salvo é o amor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, o que é que nós temos feito pelo próximo? Para quem não sabe, Romanos 13:10. Para quem não sabe, Romanos 13:10. O apóstolo São Paulo resume e diz: o amor não pratica o mal. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como cristão, como salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, em hipótese alguma, o mal pode partir de um ser que faz parte da igreja do Senhor Jesus. O amor não pratica o mal contra o próximo. Algumas provas de práticas do amor. Observem,
João 13, 34 e 35. Jesus havia dito que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Jesus agora nos dá um novo mandamento. Agora Jesus complicou um pouco. Se já estava complicado para alguém, agora a coisa se complicou mais ainda. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, o padrão era amar ao próximo como a si mesmo. Agora, Jesus diz que não é mais assim. Agora eu dou um novo mandamento. Que vocês amem aos outros, assim como eu vos amei. É assim que vocês devem amar. Ou seja, se for necessário, lavar os pés, se submeter. Isso não é fácil, isso não é simples, mas é o Evangelho. Romanos capítulo 15, escutem, a partir do versículo 1, o que é que diz? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, o que foi escrito é para o nosso ensino. Não é para a gente apenas falar do amor de Jesus. Sim, é para falar do amor de Jesus. Mas é para amar como Jesus mandou. Como Jesus amou. Esta é a regra. É para perdoar como Jesus perdoou. Lucas 23, 34. Na cruz, sendo crucificado, na cruz, sendo desprezado, machucado, ferido, mas Jesus abre a boca e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como é que a gente deve proceder com alguém que não tem conhecimento de Jesus? Que não tem o Espírito Santo? Como é que a gente deve proceder com alguém que nos fere, que nos machuca? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não é para amar como Jesus amou? É fácil? Não. Mas não é impossível. Primeiro mártir da igreja, primeiro mártir do cristianismo, primeiro salvo que foi morto, a pedrada, Estevão. O que é que ele fez? Nas suas últimas palavras: Jesus, não lhes imputes este pecado. Morrendo, sangue vertendo, pedrada de todo tipo, de todo lado, em todo lugar. Mas ele diz: Jesus, não lhes imputes este pecado. Por quê? Em outras palavras, eles não sabem o que estão fazendo. Inclusive Paulo participava, aprovando, diz a palavra de Deus, a morte de Estevão. Na época, Paulo, Saulo de Tarso, era um perseguidor da igreja que a gente conhece a história. Portanto, a gente deve, se possível, estão sentados, pois permaneçam sentados, porque agora a coisa vai apertar um pouco mais. Por favor, João 15, 13, palavras de Jesus. Palavra de Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele falando dele, ele falando do que ele ia fazer, ele falando de que ele iria dar a vida pelos seus amigos. Igreja do Senhor Jesus,
os que são comprados pelo sangue de Jesus, como é que devem proceder no seu dia a dia? 1 João 3,16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Amém? Devemos o quê? Não sabem ler? Devemos o quê? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. O que temos feito? O que temos feito? O padrão agora não é mais amar o próximo como a si mesmo. O padrão agora é amar como eu vos amei, disse Jesus. Nós aprendemos que amar é um sentimento. Olha, está aqui minha filha, eu amo todos vocês, mas sem medo de errar. 10% do amor que eu sinto por vocês, o dela é 100%. É sangue, é minha filha. Assim também como vocês também com seus filhos, com seus parentes. Eu sei disso. Mas aqui não está falando que eu devo dar apenas a minha vida por ela. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Que sacrifício nós temos dado pelos irmãos, pelos carentes, pelos necessitados. Ainda essa semana, foi colocado no grupo da igreja, no grupo da liderança, no grupo de alguns, uma irmã que não tinha nada para se alimentar na sua casa. Qual tem sido nossa preocupação? Qual tem sido nossa ação? Porque amar não é só palavra, amar é ação. Amar é ação. 1 João capítulo 3, 17, 18 e 19. Amar é ação, não é só palavra. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que pode? Como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é dizer eu te amo, como a gente diz um ao outro e a gente ama, está dizendo tudo bem, mas não é só dizer de palavra, não é só dizer de língua, mas de fato e de verdade. Versículo seguinte. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração não nos acusa, se o nosso coração não nos diz que nós estamos deficientes nesta área, então louvado e exaltado seja Deus. Mas se o nosso coração nos acusa, precisamos rever nosso cristianismo. Amar com ação, não só com palavras. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Não temos obrigações nem deveres de dar outras coisas, mas o necessário a gente precisa fazer. O necessário é vestimenta, o necessário é alimento. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Isto é o mínimo que a gente pode fazer. E não é só para a irmã, é para qualquer um que precisar.
Muitas e muitas vezes Jesus disse: dai vós de comer. Dai vós de comer. Amar, não só de palavra, mas de ação. Amar, não só quem a gente gosta. Olha, você sabe, você conhece, eu gosto de abraçar os irmãos. Eu gosto de abraçar. Primeiro que eu sinto carência. Então, primeiro que agraciado sou eu. Eu gosto de abraçar os irmãos. Eu não tive isso na minha mocidade, na minha infância. Eu não tive isso. Então, já que eu tenho a oportunidade, eu gosto de abraçar. Eu tenho prazer em abraçar os irmãos. Mas não é só abraçar. É necessário a gente socorrer aquele que precisa. Amém? Mas não é só os irmãos. Porque os irmãos é prazeroso, é gostoso. Quando a gente encontra um irmão nosso na fé, e a gente dá aquele abraço caloroso, e a gente diz: eu te amo, Jesus te ama. Isso é maravilhoso, isso é gostoso. Mas Mateus 5,44, a gente já citou e vai citar de novo. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos desafetos. Que todos nós temos. Não é que eu sou inimigo, não. É porque tem alguém que não gosta da gente. Tem gente que não gosta da gente. Às vezes perto, às vezes longe. Tem gente que não vai com a nossa cara, tem gente que não vai com o nosso jeito. Jesus disse: amem vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Nós oramos, tiramos um tempo do culto para orar pela nossa família. Glória a Deus, louvado seja Deus, e que persevere nessa ação. Mas você tem orado por aquele que lhe persegue? Que tempo, que momento você tem dedicado ao Senhor, oração por aqueles que vos perseguem? O que é que você tem feito pelos seus inimigos, seus desafetos? Às vezes dentro da sua casa, às vezes dentro da sua família, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro do seu trabalho, às vezes dentro da escola, às vezes dentro da sua casa, vizinho. O que é que você tem feito por eles? Amar, não é palavra, é ação. É saber, é ter informação que ele está precisando, é chegar junto: estou aqui, meu amigo, o que é que você precisa? Ele vai ter um choque. Lembre-se que a marca do salvo é o amor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Acredito que todos vocês conhecem Romanos 12, versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, mata ele. Não. Jesus disse: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso aqui não é para o mundo, não. Isso é para a igreja. Isso é para os salvos, para os remidos, comprados pelo sangue de Jesus. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Amar não é só palavra, não é só língua. Amar é ação. É amar perdoando. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos, perdoai-vos. Olha que texto e olha que palavrazinha tem ali no meio desse versículo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Caso alguém tenha razão, caso alguém tenha motivo de queixa, ele não merece, ela não merece. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como Jesus perdoou você, você também deve perdoar aquela, quem quer que seja. Amar não é só palavra, não é só de língua, é de ação. Mas eu perdoei ele, eu perdoei ela. Ele tornou a fazer a mesma coisa. Ela continuou a fazer a mesma coisa. Sim, que foi que Jesus ensinou?
Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ti e te pedir perdão, perdoa-lhe. Os discípulos não entenderam, não aceitaram, não concordaram e disseram: eu acho que Jesus deve ter se equivocado. Jesus, é para perdoar 7 vezes? Não, você não entendeu direito o que eu disse. É 70 vezes 7 no dia. Tantas quantas forem necessárias. Se Deus dissesse assim: Cláudio, eu não vou mais te perdoar, estou frito. Se Deus dissesse assim: Luiz, não vou mais te perdoar, estava frito. Se Deus dissesse assim: meu irmão, minha irmã, não, Deus nos perdoa porque Ele é rico em perdoar. E assim como Jesus nos amou, a gente também deve amar. Assim como Jesus nos perdoou, a gente deve perdoar. Marca do salvo, o amor. Amar não só com palavra, amar com ação. Amar servindo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Servir. Olha o que é que o Senhor nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servo. Jesus disse, e ficou registrado em Marcos 10, 45, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Eu, você, não estamos para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Volta a Gálatas 5,13, servir uns aos outros pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amar não só de palavra, não só de língua, mas amar servindo. Amar com disciplina. Como é doloroso para papai e para mamãe repreender, castigar seu filho, sua filha. Eu fico imaginando e pensando na minha filha, no meu genro, quando eles têm que disciplinar a filha deles, e eu fico com o coração sofrendo, porque eu não quero fazer mais aquilo. A minha missão já passou, agora é deles, porque eles são os pais. Mas a gente deve amar disciplinando. Hebreus 12, 6. Deus ama, Deus disciplina aquele que ama, aquele que Ele toma como filho. O Senhor corrige a quem ama. O Senhor açoita, castiga, repreende a todo filho a quem recebe. É doloroso, eu sei que é para o pai e para a mãe, mas é necessário corrigir enquanto é tempo, porque vai chegar o dia, papai e mamãe, escuta o que eu vou dizer agora. Você traz seu filho para a igreja, traz. Eu, Jesus, que isso não aconteça com ninguém aqui, Senhor. Mas pode chegar o dia de seu filho dizer: pai, eu não quero ir para a igreja mais. Mãe, eu não quero ir para a igreja mais. Pode chegar. Jesus, que não chegue, Jesus. Eu peço em teu nome, Jesus, que não aconteça com nenhum aqui dos que estão aqui. É necessário disciplinar. Traga seu filho para a igreja. Traga seu filho para a igreja. Não se preocupe, porque ele é pequeno, ele chora, ele grita. Não se preocupe, é criança. Quando eu era criança, agia como criança. Quando eu cresci, deixei as coisas de criança. A criança aprende as coisas de pequeno. Se ele não aprender a temer a Deus, papai e mamãe, procure ensinar que seu filho tema a Deus. Se você conseguir isso, você pode ficar tranquilo, porque a diferença de um homem para outro, a diferença de uma mulher para outra, é o temor a Deus. Porque o mundo está assim de oportunidades para desgraçar a vida do ser humano, mas quem teme a Deus, para
para e pensa: eu poderia ir, eu poderia fazer, mas papai do céu está vendo, e eu não vou fazer, e eu não vou entrar nessa. Deus corrige, Deus açoita a todo filho a quem recebe com amor. Assim a gente deve proceder. Assim a gente deve proceder. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 11. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices das obras, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. Quando seu filho, sua filha errar, chame, use a autoridade da palavra, mostra a ele, mostra a ela o erro, mostra a ele, mostra a ela as consequências que podem acontecer. É em casa. A Bíblia diz que o pai e a mãe devem inculcar na mente dos filhos. Inculcar, colocar de manhã, de tarde, de noite, sem cessar. Nós temos nessa nossa geração, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós temos a televisão, nós temos a mídia, nós temos os celulares que invadem a mente nossa, que invadem a mente das crianças, que invadem a mente das pessoas. E a gente tem que ter muita persistência para com os nossos filhos. Porque a última geração, Deus já deixou revelado. Os filhos seriam rebeldes contra seus próprios pais. Amar com disciplina. Amar não só de palavra, amar de ação. E amar até o fim. O amor não tem fim. João 13, 1. Tendo amado os seus, Jesus amou-os até o fim, mesmo quando dói. Ame até o fim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha o que é que diz Provérbios 17, 17. O amigo ama em todo tempo. Provérbios 17, 17. Melhor em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Ama em todo tempo. Às vezes isso acontece assim. O irmão, ele é compatível comigo, ele pensa muito próximo do que eu penso, e aí a gente caminha junto. Aí de repente o irmão pensa um pouquinho diferente, a gente se afasta. Não, nós não somos iguais em todos os sentidos. A gente pode ter diferença, mas eu faço minhas as palavras do pastor Nicásio de Moura. Em uma de suas frases, que eu nunca esqueci, ele diz assim: maior é aquele que nos une do que as pequenas diferenças que existem entre nós. Maior é aquele que nos une do que as pequenas diferenças que existem entre nós. Amar até o fim, em todo o tempo. O amor pode morrer. O amor pode esfriar. Jesus deixou escrito em Mateus 22, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou o amor de quase todos, esfriaria. E às vezes a gente é contaminado. Mateus 24, 12, põe na tela, por favor, 24, 12. Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Louvado seja o teu nome, Jesus, porque não é de todos. É quase todos, mas não é de todos. Então você não seja parte desse número que está com amor frio. Que você seja parte daqueles que têm um amor fervoroso para a glória, para a honra do nome do Senhor Jesus. Temos poucos minutos, mas eu quero falar para vocês 3 venenos que podem matar o amor. Primeiro veneno, o egoísmo. Filipenses 2, 3. O egoísmo. Olha o que é que Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas faça por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não se ache maior, melhor do que ninguém. Outro veneno que mata,
ofensa não perdoada. Hebreus 12, 15. Quando a pessoa não perdoa, no seu coração nasce uma raiz de amargura. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Para quê? Brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Perdoe, não é porque ele ou ela merece, é para o seu bem. O primeiro beneficiado é você. Quem não perdoa está tomando veneno e pensando que o outro vai morrer. Quem não perdoa está tomando veneno e pensando que é o outro que vai morrer. Quem não perdoa está tomando veneno e pensando que é o outro que vai morrer. Terceiro veneno que mata: falta de Deus. 1 João 4,19, já lemos e vamos ler de novo. Não amemos nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se a fonte secar, o rio seca. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Nós precisamos de Deus 24 horas por dia. É como disse Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Bem rápido. Deus é a fonte do amor. Deus é a fonte do amor. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus é o modelo do amor. Efésios 5:2. Andai em amor como também Cristo nos amou. Efésios 5:2. Andai em amor como Cristo nos amou. A igreja, os salvos, é a prova do amor. João 13:35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. A igreja é a prova. Os salvos é a prova. Nisto, o mundo, nisto, todos vão nos conhecer, se a gente de fato tiver amor uns pelos outros. Atenção. Talvez você não conheça esse texto, e eu espero que você conheça e que você tenha ele na sua mente e ponha ele em prática. E se você não conhecer, a partir de hoje, não esqueça, ponha ele na sua mente. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos. Não está se falando da igreja local apenas. Eu vou dirigir o culto, aí eu visto minha roupa melhor, eu me ajeito, eu vou dar o melhor na igreja. Não, eu não só vivo na igreja, não. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vai fazer alguma coisa para alguém? Faça com amor. Vai dizer alguma coisa para alguém? Diga com amor. Vai repreender alguém? Repreenda com amor. Vai fazer alguma coisa? Faça com amor. Faça com amor. Tudo que você fizer, faça com amor. Igreja, está aqui a palavra do Senhor nos mostrando que a marca do salvo é o amor. Para encerrar, eu vou encerrar com essa advertência de Jesus. Jesus falando diretamente para a igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Jesus falando diretamente para a igreja: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus falando diretamente para a igreja: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Às vezes, nós éramos dedicados, consagrados, envolvidos em todas as coisas relacionadas a Deus. E de repente o amor esfriou, e de repente alguma coisa aconteceu, e Jesus nos repreende: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. No versículo 5, o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro,
caso não te arrependas. Jesus repreende, Jesus disciplina, mas antes ele nos avisa. Ele não quer nos repreender, ele não quer nos disciplinar, ele quer que a gente se arrependa. Uma das colunas do Evangelho é arrependimento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. 3 perguntas para a gente sair para casa pensando. Em qual área Deus está nos chamando para amar mais a partir de hoje? A família? A igreja? Os irmãos? Os inimigos? Os desafetos? Ou o próprio Deus? Em que área Deus está nos chamando para a gente amar mais? Em que área Deus está nos disciplinando nessa noite, por meio da sua palavra? Que cada um vá para casa a partir de agora, quando a gente terminar o culto, pensando. Em que área eu tenho negligenciado o amor? Na minha casa? Na igreja? Os inimigos? Deus? Abrimos o peito, falamos de alto e bom som, eu amo a Deus, Deus para mim é tudo. O amor que nós temos para com Deus, ele é comprovado para com o nosso semelhante. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.